de ambíguas, como, por exemplo, criar 2 prémios, um prémio columbano para uma certeza, um prémio chamado Amadeu Sousa Cardoso para uma esperança. Mas há aqui uma sugestão de rapazice no que se refere a Amadeu Sousa Cardoso, ao passo que uma certeza seria columbano. Automaticamente está sugerido que columbano é maior que Amadeu. Portanto, vemos aqui uma primeira ambiguidade que é acrescida da seguinte: é que chamaram um prémio Amadeu é mais uma maneira de calar a capacidade crítica a favor da modernidade em Portugal, mas o que mais importaria para a criação de uma mentalidade moderna era mostrar a obra de Sousa Cardoso. Ora, a obra de Sousa Cardoso só foi mostrada em 1959, quando já havia surrealistas e artistas abstratos e neorrealistas que perturbariam muito mais, digamos, sob o ponto de vista conservador, as boas consciências do que o ir retomar a obra de um falecido Amadeu em 1918. Agora, a prudência do Salazar fê-lo não criar um ministério. Isso prova que, efetivamente, que ele se serve do Ferro, mas não confia nele. E, portanto, fica ali numa indefinição, que é exatamente o espaço que o Salazar tem de poder, enfim, controlar. Enfim, essa mais-valia do Ferro, que são os seus contactos internacionais e toda a habilidade que ele tem até de fazer, a partir desses contactos, outros convites e trazer as pessoas a Portugal, fazendo coincidir essas pessoas com as festas populares. Digamos, há um jornalista que vai ser depois até convidado pelo Ferro para voltar a Lisboa, que é o Henri Massis, que faz uma entrevista ao Salazar em 38, que depois, bastante mais tarde, publica em livro. E é durante essa entrevista que o Salazar define o programa que tem para o país. E isso é impressionante porque ao longo dessa entrevista ele utiliza uma expressão que é: pretendo que os portugueses comecem a viver habitualmente. E se viver habitualmente, enfim, tem muito que se diga, tornou-se um programa de existência. Alcance da obra dele. Alguma coisa se conseguiu em relação à estagnação da vida mental portuguesa, mas a verdade, basta reparar que as exposições de arte moderna lançadas pelo António Ferro em 35, é em 35 e em 36 que Helena Vieira da Silva faz as suas exposições em Portugal, sem ter qualquer resultado nem qualquer divulgação da sua obra. E a exposição de 35 tinha sido apoiada também, esse sim, por um independente, mais tarde surrealista, que era o António Pedro. Na Festa do Espírito, a Festa do Espírito o que é? É a sessão de entrega dos prémios do concurso literário, do primeiro concurso literário do Ferro, no Secretariado da Propaganda Nacional. E, portanto, estão lá as autoridades civis e militares, meios de escritores, pessoas da alta, não é? Houve 2 discursos. O discurso de Ferro, que é um discurso absolutamente fundador e fulcral da história da sua política do espírito, sua e de Salazar. E depois o discurso de Salazar, a encerrar, em que ele se limitou a ler uma parte do prefácio do primeiro volume dos discursos que estava quase a sair. E ele
em primeira mão leu uma parte que pôs Fernando Pessoa e os escritores em geral furibundos, porque Salazar ali fala da necessidade de impor limitações, ou seja, censura, diretrizes aos trabalhadores intelectuais, aos artistas, aos escritores. Temos agora ainda uma vida mais alta, porque somos neste momento os detentores do património espiritual das velhas civilizações, o próprio arquivo da história do mundo. O Ferro portanto, nomeado em outubro de 1933 para diretor do Secretariado da Propaganda Nacional. Ponho que em 1934 é nomeado também presidente do Sindicato de Jornalistas, que é uma coisa que pouca gente sabe. Do Sindicato Nacional, não é? O Sindicato Nacional era uma espécie de organismo, de órgão do regime. Acabaram com o Sindicato dos Trabalhadores da Imprensa, o Sindicato Livre dos Trabalhadores da Imprensa, era como se chamava, e de repente muda de nome, passa a ser um sindicato corporativista e estatizado e tem à frente nada mais, nada menos do que o diretor da propaganda. O diretor da propaganda. A exposição colonial do Porto foi interessante, foi feita por um desconhecido, Mouton Osório, que teve de mascarar o fabuloso edifício que era o Palácio de Cristal Antigo, maravilhosa arquitetura do ferro, teve de mascarar com uma cosmética moderna, não é? Ele não fez mais nada, foi muito ajudado por outros artistas, mas o comissário Henrique Calvão, ele era contra os modernos, mas mesmo assim esse tal Mouton Osório conseguiu meter lá o Almada, que fez os 2 melhores painéis da exposição, juntamente com a arquitetura, com os pilares da nave foram mascarados com os leiteiros Art Deco fabulosos, com o neon, feito pelo engenheiro Carlos Ramos, Eletroreclame, que era um modernista, e foi aí que se introduziram as primeiras fontes luminosas em Portugal, com a maquinaria vinda da Alemanha. Uma coisa espetacular. Toda a gente sonhava com aquele sinónimo de progresso e finalmente viu-se ao vivo na Exposição Colonial do Porto. E depois, as virtudes e vícios coloniais, obviamente, estavam expostos. Estávamos em 1984. O plano do ferro em relação à fotografia está incluído numa operação mais vasta e numa estratégia mais vasta, que era a estratégia editorial, que tinha, como é óbvio, uma componente gráfica muito importante. O ferro percebe que há uma vastidão de instrumentos à sua disposição e que terá que os utilizar de forma muito capaz, e a fotografia vai ser, portanto, um desses instrumentos fundamental e muito importante. E isso revela-se logo na criação de um arquivo fotográfico dentro do próprio secretariado. Aqui também tem influência muito grande alguém que era ligado ao cinema, que é o Leitão de Barros, mas que vai ser também neste período o diretor gráfico de 2 grandes periódicos ilustrados, o Notícias Ilustrado e depois mais tarde o Século Ilustrado, no qual toda uma geração de fotorrepórteres vai trabalhar, como o Ferreira da Cunha, o Salazar Diniz, o Dinis Salgado, o Judá Benoliel, o João Martins, enfim, toda uma geração muito capaz e muito interessante que vai ser fundamental e que vai alimentar também algumas das primeiras grandes publicações do secretariado, nomeadamente o álbum Portugal 1934 e depois, mais tarde, o álbum 1940. E é também interessante perceber depois como algumas ligações ao próprio cinema se estabelecem aqui, já que muitas imagens ou algumas imagens destes álbuns vieram muitas vezes das fotografias de cena de filmes do próprio Leitão de Barros. Portanto, há aqui uma certa promiscuidade, entre aspas, entre este mundo da fotorreportagem e depois o seu aproveitamento ideológico pelo regime e a sua utilização em grandes projetos editoriais já de propaganda.
O Secretariado de Propaganda Nacional, que foi talvez o sítio, o local onde se misturou mais o lado moderno com o lado tradicional de invenção de uma tradição, ao fim e ao cabo, e as mocidades também, de uma certa forma. Porquê? Porque as mocidades acabaram por dar um certo papel aos jovens, um estatuto próprio, que não, os jovens na altura não tinham, quer dizer, no século XIX não tinham nenhum, nem sequer existiam. E evidentemente que no século XX e sobretudo nos anos 30, 40, os jovens, os rapazes eram sobretudo encarados como força militar, e por outro lado as raparigas como as futuras mães que iriam procriar os futuros guerreiros, digamos. A Mocidade Portuguesa Feminina foi criada em 1937, já tinha sido criado a Mocidade Portuguesa Masculina, que era dirigida por um germanófilo, Francisco Nobre Guedes, comissário nacional. E houve uma grande discussão com as senhoras da Obra das Mães, que iriam formar e organizar essa futura organização feminina, e sobretudo a Maria Guardiola, que mais tarde é a grande dirigente da Mocidade Portuguesa Feminina. E a discussão era sobre o que é que essas jovens iriam fazer, por exemplo, a nível da educação física. Porque se por um lado era importante que as mães, futuras mães, fossem saudáveis e aprendessem, por outro lado também não se queria que isto fosse demasiado para a frente. Ou seja, o Nobre Guedes, que era um grande germanófilo, ia buscar, ia promover o relacionamento entre as mocidades portuguesa e nazi, da juventude hitleriana, mas não queria que as jovens fossem, se adaptassem, por exemplo, a desportos demasiado masculinos, como eles diziam, nem que assumissem as regras militarizadas, por exemplo, da mocidade portuguesa masculina. E que aquela militarização era mais uma uniformização para que, por exemplo, elas, e é muito curioso isto, não se distinguissem as classes sociais no seio delas. Por exemplo, quer sempre que haja uniformes nas escolas, que as meninas sejam uniformizadas, para que tudo seja coordenado, ao fim e ao cabo, de uma forma corporativa, a bem da nação. A questão da identidade. E vale a pena sublinhar este aspecto, porque todo o pensamento do Ferro, um pouco também do Estado Novo, daquelas pessoas que gravitavam, era recuperar as raízes da essência da nossa identidade. Daí ter surgido aquela corrente do nacionalismo cultural, que depois foi muito mal vista, a seguir com o passar dos anos, desde o nacional-cancionismo, todas essas coisas que se criaram, mas que pelo menos no início, no arranque, foram muito, muito importantes para o Portugal se afirmar. Os países só se afirmam pela cultura, como se está hoje a ver. Hoje os países praticamente perderam toda a independência, desde a económica, militar, etc., e até a política. E o que é que lhes resta para afirmar a sua identidade e a sua singularidade? É a cultura. E o Ferro tinha essa noção
muito evidente. O próprio Salazar também percebia que esse era um caminho. Daí uma certa áurea, um certo glamour que o Estado Novo teve, foi-lhe dado, não politicamente, não pelo Estado Novo em si, mas pelo António Ferro. Porque o António Ferro, ao mesmo tempo que colaborava com o Estado Novo, ele estava acima do Estado Novo. Quando se culpabiliza o Ferro de não sei, acho que não vale muito a pena, porque o Ferro não pode muito ser metido em cacifes em termos políticos. O Ferro era um apaixonado, de facto, pela cultura, pela modernidade, pela comunicação com os outros, pelas coisas superiores da vida. É uma ideia que circula entre os intelectuais desde o século XIX, que é a ideia de que a verdadeira essência de uma nação está na cultura popular. E, aliás, quando o António Ferro chega ao SPN, ele já tem montado o quadro do que é a arte popular portuguesa. Quer dizer, há um conjunto de etnógrafos que durante os anos 10 e 20 escreveu abundantemente, fez exposições e, portanto, sabe-se perfeitamente o que é a arte popular. Ele não inventa nada desse ponto de vista. Uma equipa de recolha que vai a vários pontos do país, onde entra, por exemplo, o realizador, o António Lopes Ribeiro, entra o Francisco Lage, que era uma pessoa que estava completamente dentro do SNI, que estava à frente de todas estas iniciativas, entra o Tom, e o que eles fazem é que têm listas dos objetos que querem encontrar, vão aos mercados, em alguns casos vão a determinados artesãos que também já estão identificados. E é muito interessante precisamente porque mostra que uma das motivações principais do António Ferro era, de facto, afirmar o país na comunidade internacional. Organizar, fazer uma cena, pôr lá as cadeirinhas, porque eu fui discípulo de um cenógrafo no Brasil, foi por aí, o J. Barros, por isso também estava ligado ao teatro, e o teatro ligado às coisas do carnaval. Isso tudo começou a dar, são culturas que se desenvolvem que formam depois um todo, não é? Quer dizer, eu nunca quis ser nem decorador, nem isto nem aquilo, mas as coisas foram aparecendo, foram surgindo automaticamente. Depois, claro, houve uma altura em que o António Ferro então resolveu fazer umas coisas das exposições de Paris e tal, resolveu formar uma equipe. Como eu já tinha feito muita coisa de ferros forjados e estava... O Tom é que vai fazer o artesanato, que era uma coisa que eu sempre gostei muito. Agora fala-se muito em artesanato, mas eu já está lá o museu. E foi a primeira vez que se fez uma equipe de decoradores, não é? Embora hoje todos falecidos, mas enfim, havia o Bernardo Marcos, o Carlos Botelho, o Zé Rocha, o Fred Cradofra, esse homem que nos ajudou tanto, foi o homem que veio renovar o cartaz em Portugal, não é? Era um tipo extraordinário. A grande habilidade do Ferro foi desembaraçar o presente nacional dos seus antecedentes próximos e, por outro lado, desembaraçar a representação do país de um passado muito longínquo. Nisso o Ferro foi altamente habilidoso, porque desembaraçando o Estado Novo do 28 de Maio, o Estado Novo fica com um espaço enorme e pode-se fazer dessa imagem o que se quiser. Por outro lado, concentrando-se só no Estado Novo, o Ferro introduz uma coisa que é o presente na história que não havia. Porque o Ferro vai a chamar a atenção para o presente, e nós apresentámos-nos em Paris em 1937 e dentro do pavilhão não há passado. O Ferro empurra o passado para a fachada.
Paris era, como disse o professor França, farol da civilização, desde os meados do século XIX. Ainda hoje é. 2 maiores pavilhões feitos no mundo no século XX, se eu fosse escolher, é o do Mies van der Rohe em Barcelona em 29 e é o do José Maria Serte, que era o melhor tudo e melhor que o Melnikov na exposição 37. Não podiam ganhar o prémio, era impossível. O quadro, a conjuntura política não permitia. Ganharam os melhores que o podiam fazer. Os portugueses, que se tinham divertido à grande, viveram ali 2 anos, abriram os olhos para a modernidade, foram todos os modernistas, a devotada equipa do Ferro, já os enumerei antes, não vale a pena, mais a Maria Cail, o Jorge Segurado a fazer estruturas inéditas em betão. No meio dos copos e das noitadas, iam fazendo aquele pavilhão extraordinário, que foi uma obra de entusiasmo e de afeto, e que foi uma obra que se deveu ao Ferro, brilhante, extraordinária, e que ganharam o Grand Prix da Exposição de Paris, de que muito o Paulo Ferreira, outra figura interessante, se orgulhava muito. Havia preocupações culturais e artísticas. Agora, não sei se seriam orientadas no melhor sentido. O António Ferro tem a noção de que o cinema pode ser uma arma poderosíssima. E há, sobretudo, 2 ou 3 coisas relacionadas com o cinema que se podem falar e que são as mais gritantes. Uma delas é realmente ele ter a noção da força do cinema com aquele panfletozinho que ele escreve, ou com aquele opúsculozinho que ele escreve sobre as grandes trágicas do silêncio, portanto sobre as grandes atrizes do cinema mudo, e que é um dos primeiros ensaios portugueses sobre cinema, o que é interessante. E ele tem considerações muito interessantes e, sobretudo, considerações muito elucidativas do que era o cinema para o Estado Novo. O cinema para o Estado Novo era um veículo não só da sua política de espírito, da grandeza de Portugal, imperial, como alguns filmes históricos, nomeadamente o Camões, mas outros, a Inês de Castro, outros filmes que naquela época se fizeram e que eram, digamos que gongoricamente apologistas do Império Português e das glórias portuguesas. Por outro lado, ele é dos poucos que saúda o realismo poético do Aniki Bobó do Manuel Oliveira, o que é muito interessante na época. Ele diz que um filme como esse é um caminho para o cinema português. A exposição Feira de 1938 em Angola, em Luanda, porque é uma exposição mais pequena, de periferia, que não vai ter impacto internacional e em que a margem de liberdade é outra. Sendo a mais pequena e provavelmente a mais barata, é a mais radical de todas as exposições esteticamente. É a exposição que é realmente modernista. Isto só se pode fazer na aldeia. Na aldeia há margem de manobra, estás a ver? Na cidade não. Nova Iorque foi uma exposição trágica, não é? Já se sabia que o mundo ia entrar em guerra, já se sabia. A exposição, o pavilhão português, desenhado por Jorge Segurado, era mau, era uma casa portuguesa, claro, só podia ser, que era um excelente arquiteto, aliás, fez um pavilhão compromisso, inspirado nas casas tradicionais do Alentejo. E o melhor estava dentro do pavilhão, era a equipa do António Ferro, mais uma vez, que repetiu aquilo que fez em Paris, embora era menos brilhantemente, mas notavelmente, liderados pelo extraordinário Cradhofer e pelo Bernardo Marques, não é? A exposição de São Francisco, justificada pela presença portuguesa nos Estados Unidos, não é? E os portugueses que emigraram para a Penha da Laranja, ainda foi pior. O pavilhão do Segurado era uma casa, parecia o pavilhão do Parque Eduardo VII, não é? Era a evolução neobarroca, como faziam os rebelos, mas dentro revelou 2 talentos. Estava o melhor da decoração, que era pobrezinha, não havia dinheiro para mais, toda a atenção e o dinheiro se concentraram em Nova Iorque, naturalmente. O melhor foi que revelou o extraordinário Eduardo Anaori e a Estrela Faria, que é outra figura interessante que está esquecida, injustamente esquecida, e que importa considerar.
O mundo português, ao mesmo tempo, é o ponto de chegada e a queda. Todos eles colaboraram, não é? Portugal era o Portugal de Salazar. O Salazar vem a ensinar como é. E Portugal se singrou durante os anos 30 com a economia que o Salazar definiu e que lhe permitiu fazer a expressão do mundo português. A expressão do mundo português custou muito dinheiro, tinha contado tostão a tostão, mas com uma economia que ele explicou, que ele expôs, que ele defendeu e que era possível dentro do quadro, enfim, da riqueza pública portuguesa. E a exposição foi extraordinária. A exposição foi mais importante em 40 do que foi a de 98. 40 era mais importante. Até ela tinha um handicap, era uma exposição do regime. O ainda chamado Revialho estava contra, não é? Quanto à exposição, a exposição é evidente que foi, de certa forma, uma exposição de propaganda. Penso que todos os regimes, tecnicamente, têm formas de propaganda. Enfim, o Ronald Reagan tem formas de propaganda, Mikhail Gorbachev tem formas de propaganda, só que há regimes que podem fazer propaganda e outros que não podem. E, por exemplo, eu hoje em dia penso que, de certa forma, o Centro Cultural de Belém vai ser uma forma de propaganda do atual regime. Não sei o que é que a opinião pública vai pensar. Comparável. De certa forma comparável, porque eu penso que a ciência política estuda muito isso. Subconscientemente, todos os regimes têm um desejo de ficar para além da história. Eu penso que tendem a deixar coisas destas. Agora, saber se esta forma foi eficaz ou não, eu diria que foi eficaz, mas não estou tanto de acordo com o Dr. Piteira Santos de que o regime estava mais preocupado com a consolidação. Eu penso que não era isso. O regime estava ainda numa fase que eu consideraria a fase revolucionária do próprio regime. É uma fase em que o apelo do regime era grande em setores que mais tarde o vieram a abandonar. E é, sobretudo, uma obra que vai definir, não propriamente uma ideologia, porque eu penso que o Estado Novo não teve uma ideologia, esse foi um dos seus grandes problemas, mas é sim a definição de uma certa forma fideísta, quer dizer, no fundo o que se tentava era que os portugueses voltassem a acreditar em alguma coisa. Se houvesse sondagens no fim da Primeira República, eu penso que elas mostrariam que os portugueses tinham deixado de acreditar no que quer que fosse. Os portugueses não acreditavam em nada, não acreditavam em Portugal e não acreditavam em si mesmos. Penso que os mecanismos de pessimismo, mais que as ideologias, é que fazem que os regimes. Eu penso que esta foi uma tentativa de fazer com que os portugueses acreditassem em alguma coisa. Se é boa ou má, enfim, nós estamos aqui para discutir isso, penso que nós estamos aqui para fazer juízos morais, agora eu penso que foi eficaz. Pois, a exposição de 1940 é tão longa, é a melhor exposição que se fez no mundo na década. Ela é preparada desde 38, comemorava-se 1140, o centenário da independência, na verdade, foi 1143, mas não fazia mal. 1640 a restauração, um azar, ou se calhar não. E depois 1940, não é? O apogeu do regime, não há perigos, está resolvida a situação da Guerra Civil de Espanha, Salazar sabe que vai durar, não é? Esquece a sua proverbial avarice, ele sabia, e fez uma belíssima exposição que a Art Deco também. Os melhores pavilhões, o do Cottinelli, como o professor França disse, admirável massa de formas, que era um visionário, e o Cottinelli completamente luminoso. Mais uma vez o engenheiro Carlos Ramos, homem de gênio especializado na Alemanha e do Brasil. Todos lá trabalharam, todos os modernistas, todos. Até o Caldo Amaral trabalhou no Parque de Atrações, trabalhou a Maria Carla a fazer os burrinhos do Museu de Arte Popular, que era o testamento espiritual de António Ferro, interessantíssimo museu. E, de facto, a modernidade ali confronta-se, o betão do Duarte Pacheco, com a utopia do Ferro. Foi o apogeu cultural do regime. O Verdegai nasce seguramente da paixão que o
António Ferro tinha pelas coisas da dança paixão despolutada pelos ballets russes na sua vinda a Lisboa e possivelmente noutras oportunidades que ele teve de ver os ballets russes. E ficou-lhe sempre a ideia, que aliás escreveu logo nessa altura, outras pessoas escreveram, que se deviam criar bailados portugueses, bailados russos portugueses, diziam eles, isto é, tomando como modelo aquela companhia, fazer uma companhia nacional. É evidente que para isso faltava o essencial e que existia na Rússia quando a companhia foi formada, que era bailarinos. Não havia bailarinos com formação, portanto isso era um bocado difícil de fazer. Eu continuo a acalentar essa ideia de uma maneira muito vaga, sempre tinha a oportunidade, e depois de uma relação pessoal que tinha estabelecido com o Francis, e que fazia conferências, sobretudo no estrangeiro, fazia-as ilustrar para uns bailaricos portugueses, e isso, portanto, lá foi andando de uma maneira muito incipiente. Quando, em 1940, ele era secretário de Estado da Propaganda Nacional e decide que se vai fazer uma coisa que se chama o Verde Gaio, que se chamará o Verde Gaio, ele tem não só essa sua paixão, como a ideia, que aliás era comum nas ditaduras, em Espanha, Itália e na Alemanha, que o folclore é um apoio para o nacionalismo que se está a promover, quer dizer, a concentração, o combate ao internacionalismo, portanto, a concentração nos valores nacionais. Isso, evidentemente, era uma coisa que também agradava ao Salazar, por isso é que ele deu luz verde, embora não se interessasse particularmente pela dança. De pegar numa série de gente que vinha fundamentalmente da revista e, sobretudo, tentar ser ele, digamos, o Diaghilev local. Pegar nos artistas, vários, nos músicos, Coronel de Vasconcelos, Fredito Freitas e Mano José Fernandes, em alguns artistas plásticos, o Paulo Ferreira, o Carlos Botelho, e fazer aquilo que o Diaghilev tinha feito com o Prokofiev, o Stravinsky, o Picasso, etc. Continuando a faltar-lhe, apesar de tudo, a companhia de dança. Isso para ele também era importante ao nível da propaganda, porque já nessa altura, e depois acentuou-se, as classes artísticas e intelectuais estavam em bastante divorciadas do Estado Novo, que evidentemente não se interessava muito por cultura, como foi sempre provado, e até quando finalmente fizeram uma exposição dos 30 anos de cultura do Estado Novo, a maior parte dos artistas que apareciam eram os da oposição, isto é, não aqueles que realmente o Estado Novo podia ter ou não ter apoiado. Dito isto, a companhia durou durou dezenas de anos, mas realmente foi ativa de 40 a 43 e a partir daí foi um sobreviver constante. Tem-se criticado muito o Verde Gaio pelo que fez e pelo que não fez, e as críticas são, na minha opinião, justas, mas a coisa mais grave do Verde Gaio foi que durante 20 ou 30 anos, impediu que houvesse outra coisa no campo da dança organizado pelo Estado. Que houvesse uma companhia nacional de dança, que se veio a criar, mas a existência do Verde Gaio, que era realmente residual, que não funcionava, os bailarinos eram pagos praticamente como funcionários públicos, mudança contínua de orientação, uma companhia que era uma de danças folclóricas que acaba uma companhia a fazer bailados na ópera, enfim, toda uma série de confusões, o descrédito total mesmo no interior do regime, mas ninguém tinha coragem de acabar com isso. E finalmente acabou, mas esse período em que ela existiu, em que ela sobreviveu, foi um obstáculo à renovação da dança em Portugal, seguramente. E é esse, no meu ponto de vista, o seu maior pecado. Por exemplo, a questão da censura, que para mim, eu acho que é, talvez, a par da polícia política, talvez, e ainda mais do que a polícia política, o instrumento por excelência do regime salazarista, não é? Acho que é através dessa censura que se fabrica um regime e fabrica-se uma realidade para os portugueses. Fabrica-se portugueses novos, ao fim e ao cabo. Essa censura tinha caído sobre o Ferro. O que o Salazar diz nessa entrevista ao Ferro, diz precisamente que não gosta da censura. Tem o cuidado de dizer isso e mais, diz mesmo que já tinha sido sujeito ele próprio à censura. E, portanto, faz uma espécie de um pendant, eu peço desculpa pelo francisismo, com o Ferro, na questão de serem ambos vítimas da censura. Ou seja, colegas vítimas da censura. Mas logo a seguir Salazar diz, mas a opinião pública tem que ser criada.
e mais vale ser criada a nível estatal com um objetivo bom, que era o dele, não é? Que só podia ser, mais vale que ser controlada, porque, e que a censura, que é um mal, mas é algo que é inevitável. Porque senão, quer dizer, o pluralismo de repente faria disto tudo. Não estabelecida, mas reestabelecida e reformada, porque ela já vinha da ditadura militar, mas reformada a partir de 1933, a par da propaganda. E o que também é muito interessante é ver como é que a censura é tutelada. Porque ela é tutelada pela propaganda, inicialmente, pelo SPN, e depois, mais tarde, pelo CNI, mais tarde, pela própria presidência do Conselho de Ministros, porque Salazar, mesmo assim, não deixa em mãos alheias essa arma fortíssima. Aí eu acho que é o grave defeito do discurso, mas que, por outro lado, para mim é muito interessante para ver o que é que o Estado Novo pretendia do cinema. Ele diz que a comédia portuguesa é o cancro do cinema nacional. A verdadeira pornografia do cinema nacional, são palavras dele. Que nós hoje em dia, o que retemos do cinema do Estado Novo e que toda a gente diz, bons tempos em que havia aquelas comédias, essas comédias eram o cancro do cinema nacional e a pornografia nacional. E eu acho que o António Ferro tem alguma visão ao dizer isto. É porque aquelas comédias, tal como todos os outros filmes, eram censuradas. Mais que censuradas, eram completamente expurgadas de tudo o que pudesse ter a ver com qualquer tipo de crítica, mas eu julgo que é o cinema português que mais se aproxima da realidade. O José Gil tem um ensaio muito interessante sobre essa construção da imagem do Salazar, em que refere que havia toda uma teoria da invisibilidade. A imagem do Salazar é construída sobre esse manto da invisibilidade, da modéstia, do apagamento, e as reportagens fotográficas que vemos, ilustrativas, sobretudo nos primeiros anos, representam isso mesmo. Em que essa imagem de modéstia, de simplicidade, de fervor ao trabalho, de abnegação em favor do país, construída fotograficamente, que irá ter um peso muito grande também no imaginário coletivo, que ainda hoje associamos à personalidade do próprio Salazar. A própria atividade produtora dos serviços do cinema do SNI, até o programa de hoje, onde há documentários já subsidiados pelo fundo, são provas que o problema não foi descurado nos seus aspectos práticos. Pelo menos, muito se semeou e outros podem agora colher tranquilamente os frutos da sementeira. Há algumas considerações, no entanto, devemos ainda fazer sobre o presente e o futuro do cinema português. Não basta contar, por exemplo, com o auxílio do Estado, que não deve transformar-se numa facilidade, mas, pelo contrário, na definição de uma responsabilidade. E não pensar, sobretudo, que todos os filmes têm direito a ser subsidiados pelo simples facto de recorrerem ao fundo. Urge para isso modificar certos vícios, certos hábitos enraizados do cinema português, apesar do seu franco progresso. Digamos, o grande filme da propaganda do Estado Novo é definitivamente a Revolução de Maio, que o Ferro esteve metido no argumento. O António Lopes Ribeiro, que era um homem que eu acho que tinha um enorme talento como realizador, acho mesmo que é um dos grandes realizadores portugueses, e que era um salazarista convicto, e que foi um salazarista convicto até à morte, honra que seja feito, e que foi à União Soviética estudar com o Eisenstein, ou ver o Eisenstein, para depois saber como é que se fazia um filme épico. Os mesmos métodos se podem utilizar para um lado ou para o outro. Eu não direi que o filme do António Lopes Ribeiro seja idêntico aos do Eisenstein, e é interessante, sobretudo, porque é realmente a grande obra de propaganda do Estado Novo. E, nesse sentido, o Secretariado de Propaganda Nacional vai ser o núcleo duro de todo um vasto aparelho de propaganda que o complementa. Se você quiser, você tem os aparelhos de propaganda do Estado Novo, aquilo que eu chamo os aparelhos de enunciação, os aparelhos que traçam a política, traçam a perspectiva, traçam o caminho da nova consciência,
E depois os aparelhos os complementam porque os aplicam nos interstícios do cotidiano. Por exemplo, Mocidade Portuguesa, masculina e feminina, Organização das Mães para a Educação Nacional, a Federação Nacional para a Alegria no Trabalho. A FNAT é um organismo típico de inculcação. A Educação Nacional, o aparelho corporativo, os sindicatos nacionais, as casas do povo, onde havia, em cada casa do povo, uma pessoa de confiança que lia o jornal. São os aparelhos que inculcam nos interstícios do cotidiano os valores enunciados pelo aparelho de propaganda geral de que o ferro cuida. Esses aparelhos, é o SPN, naturalmente, o SPN em si próprio torna-se, como sabe, uma máquina gigantesca. Gigantesca. O SPN tem cartazes, o SPN tem cinema, o SPN tem teatro, o SPN tem livros, o SPN tem artes gráficas. Portanto, o aparelho de propaganda nacional, o SPN, era um grande investimento, aquilo gastava muito dinheiro. Digamos assim, como dizia bem, é uma coisa que a partir da exposição do mundo português se começa a perder, ou seja, é impossível casar a frescura livre do moderno com o peso abafante da tradição. E eu acho que o ponto de viragem, e eu acho que o França também pensa isso, o ponto de viragem é exatamente a exposição do mundo português, em que isto começa a virar e aquilo tudo começa a ser um pesadíssimo aparelho de propaganda, ainda por cima ineficaz, porque grande parte dos modernos passa-se para a oposição e o ferro cai em desgraça. E o ferro cai em desgraça, eu diria, quase tragicamente em desgraça. Não é? Quer dizer, é um tipo a quem o Salazar não perdoa a derrota da política do espírito, porque é disso que se trata. A vitória das democracias e do comunismo na Segunda Guerra Mundial é a grande derrota do projeto da política do espírito. Em que é que se vai transformar o SPN, agora, aliás, chamado CNI, numa grande empresa de promoção turística, também com alguma propaganda, mas vão-se virar para o fado, vão-se virar para o folclore, vão-se virar para as pousadas, vão-se virar para o turismo, né? E, sobretudo, vão perder aquele vigor de grande máquina totalizante. Continuam a ser um aparelho de propaganda do regime, até ao fim, sempre, mas aquela pretensão de fabricar um português novo, que era o projeto típico dos regimes de caráter totalitário, quer dizer, à medida que o regime foi perdendo força para forçar as almas de quem quer que fosse. E foi uma escola brilhante para nós todos. Mas isto aqui, de repente, floresceu. Abriu aqui um mundo do grafismo que não havia. E foi lindíssimo. Mas o movimento de encomendas com o António Ferro, que foram acontecendo, foi importante para os artistas que precisavam de viver. Ferro não era parvo nenhum. Era uma pessoa esperta e estava espertalhão. Esperto e espertalhão. E percebeu isso muito bem e ajudou. Claro que era de uma cor diferente da maior parte dos artistas novos que apareceram, mas ajudou. Ele percebeu. Porque viu que o caminho era aquele, era fazer novo e não alimentar a coisa velha que a gente fazia até aí. Era esperto e
e trabalhava também para seu proveito. Tirou muito proveito da sua esperteza. Era um homem do Estado Novo. Quer dizer, isto serviu-vos para alguma coisa? De dedicação canina que o António Ferro tinha ao Salazar e que ele não perdeu a ocasião ali de afirmar. Afinal, ele tinha feito aquela propaganda toda para nada, para essa oposição que cai em cima. E é um texto terrível porque é o acocuramento total do Ferro em relação ao Salazar. Total. É um texto que faz mal a ler, não é? Ferro, quando é convidado para dirigir o Secretariado da Propaganda Nacional, não tem dúvidas de que não poderá colocar no gabinete do Presidente do Conselho a banda de jazz band que ele tanto admirava. É minha firme convicção de que o acordo tácito ou levemente expresso a que ambos estes homens terão chegado em 1933 os serviu razoavelmente bem durante uma dezena e meia de anos. Ferro nunca teria tido a possibilidade de ensaiar e colocar no terreno a sua política do espírito, plasmada na que Paul Valéry tinha proposto para a França, não fora o acordo com Salazar. Este nunca poderia ter encontrado entre os seus ministros ou secretários de Estado quem, como António Ferro, fosse capaz de acrescentar a alegria ao ideário do Estado Novo. Quando termina este engenhoso acordo? E por que termina? Porque 1948 já não tem nada a ver com 1933. Salazar até já mudara o nome da instituição. Não era mais da propaganda nacional, mas da informação. A famosa frase «Restez et tenez» da carta de Charles Maurras ia ser tomada muito a sério pelo Presidente do Conselho. E António Ferro estava a mais. Quero entregar por fim esta homenagem, como já o fiz no ato comemorativo dos primeiros 10 anos de secretariado, ao homem que realizou, na verdade, tudo quanto executei. Ao homem que teve a coragem de confiar na minha audácia um pouco inquietante, perigosa, que me deu sempre a liberdade necessária para desbravar o terreno que fui desbravando, mas liberdade inteligentemente condicionada, limando o que vulgar excessivo, temperando o que se lhe afigurava demasiado pessoal, eliminando com o seu genial sentido de medida o que lhe parecia demasiado romântico ou fantasista. Devo a Salazar, depois da obra precursora que Sidónio Pais e Filomeno da Câmara realizaram em mim, tudo quanto deixei de ser dentro da minha evolução e gosto, tudo quanto sou, tudo quanto posso vir a ser. Dívida, aliás, que se estende à generalidade dos meus compatriotas que devem a redenção do passado, a certeza do presente e a esperança do futuro a este grande homem que deu um pouco da sua grandeza, da sua estatura a todos os portugueses do seu tempo.
Primeiro-Ministro